Olá, minha irmã. Ah, boa noite. Paz, boa noite, tudo bom? Tudo bem, e Desculpa o você? atraso, estava caçando o meu desembaçador aqui. Tudo bom, né? Paz. Tudo bem, graças a Bem, Deus. pessoal, a gente vai fazer aqui, a partir de hoje, toda quinta, todo sábado, a Jennifer vai dar o pontapé inicial, a gente vai ter o privilégio da Jennifer dar o pontapé inicial. A gente não vai fazer um formato de pergunta e resposta, não, a gente vai entrar e a Jennifer vai ministrar os nossos corações, como igreja, como ministra do Senhor. E eu queria que você ficasse muito atento àquilo que Deus tem para falar. Deus tem falado muita coisa ao meu coração no decorrer desse mês. E, e assim, a gente está cercado de expectativa, porque a Rebeca começou a ter contração, então a Antônia está para chegar, essa coisa toda. Então a gente está. Eu até avisei a Bel hoje, falei, Bel, se caso eu for para o hospital, eu já vou te dar um toque para você tocar para minha live, mas a Rebeca está tendo contração, mas está ainda no processo. Mas Uhum. eu tô com o coração muito cheio de expectativa para aquilo que Deus tem para fazer esse mês. O tema que Deus colocou no meu coração pode até parecer piegas para alguns. Ah, falar de esperança no momento de uma pandemia, de uma crise social, uma crise religiosa, uma crise cultural, é chover no molhado. Talvez seja, mas as pessoas elas estão escutando muito sobre esperança no desespero, mas a gente vai falar sobre a esperança que é Cristo, que nos ensina a passar, que está com a gente no processo, que não faz com que a gente se preocupe com o final, mas se importe com o caminho, né? Então, é, 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 eu acho que é um pouco disso que Deus tem ministrado ao meu coração, e eu tenho absoluta certeza que vai ser bênção para as nossas vidas escutar você hoje, tá? E eu tenho uma novidade para você que nos acompanha. Depois que a gente terminar aqui, eu vou correr pro meu computador, vou baixar a live e eu vou soltar essa live no YouTube. Todas as lives vão pro YouTube, tá? Então, para Legal, que fique lá, que a gente consiga até de alguma maneira atingir mais pessoas fora do Instagram também. Vamos orar? legal, Deus, nós amém. te agradecemos por Amém. tudo que o Senhor tem feito aqui. Eu te agradeço pela vida da tua filha, Senhor Deus, que se disponibilizou, que recebeu o convite com o coração feliz e cheio de expectativa para trazer algo sobre as nossas vidas. E eu abençoo a vida dela, Senhor Deus, e peço para que o Senhor venha, através da vida dela, falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Jennifer, Amém. que Deus te Amém. abençoe. E a palavra está com você. Eu estou aqui só de espectador, tá bom? Deus te Um abençoe. beijo, a Rebeca, por mim, por favor. Amém. Eu conheço vocês, viu? A Antônia Amém, vai ser amém, muito amada. amém, amém. Obrigada pelo convite. Sabe como eu amo vocês aí, como é uma igreja, né? Como é gostoso a gente estar sempre junto. Sou sempre tão recebida com tanto carinho. Mas eu sei que mesmo aqui distante, né, fisicamente, mas a gente vai estar sendo abençoado, o Senhor vai estar acrescentando aí, falando nos nossos corações. Amém, amém. Agradeço a todo mundo que está assistindo, que está nos acompanhando. Pegue sua Bíblia. Amém? Bom, tema, eu gostei muito do tema, Pastor Vitor, porque eu acho que é isso que a gente tem que falar, sabe? Eu acho que a gente tem que. Acho não, eu tenho a convicção que a gente precisa, assim, nesse momento, principalmente, em que as pessoas estão sedentas por ouvir a verdade. Onde você vá, se você fala um pouquinho só da Bíblia, as pessoas já querem saber um pouquinho mais, elas já estão mais abertas. Infelizmente, porque às vezes espera que depois da pandemia não haja mais nada, alguns já estão até falando sobre isso, né? Será que já é o fim do mundo? Essa pandemia, será que já é o que está escrito em Apocalipse? Então, tem surgido várias questões sobre o que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, e nada mais certo, né, do que nós falarmos a palavra, nós falarmos da esperança que é Cristo, e nós trazermos essa verdade, essa clareza que existe para que as pessoas possam entender, né, para que esteja bem acessível a todo mundo, né? E eu queria ler o que está escrito em Jeremias, no capítulo 20, versículo 11. Jeremias 29, 11. É um versículo bem conhecido que diz: porque sou eu que conheço os planos a respeito, ou que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor veio trabalhando muito comigo sobre esse versículo. E eu queria falar um pouquinho mais sobre o contexto que abrange esse versículo, né?
Porque muita gente, às vezes, pega um versículo solto e fala aquele versículo ali. Não seja errado, mas eu acho interessante a gente conhecer o contexto. E eu acho que nós somos ainda mais abençoados quando a gente entende aquela história, entende a pessoa que viveu ali naquela situação e consegue compreender a história num parâmetro geral, né? Então, a gente vai, quem não conhece ainda, ou quem não teve a oportunidade de ler um pouquinho sobre o profeta Jeremias, sobre Lamentações, eu vou dar um resumo bem rápido, né? Esse livro de Jeremias vai falar sobre o pecado de Israel mesmo, que levou ao cativeiro à Babilônia, né? Depois de muito tempo que o Senhor falou, que o Senhor alertou, que o Senhor tentou ali falar com o povo para não fazer, não cometer adultério, não cometer idolatria e vários outros pecados, principalmente o de idolatria. E o Senhor usando ali o profeta Jeremias para poder alertar as pessoas que o juízo viria, porque o Senhor já havia, né, falado e falado, e o profeta alertado. Outros profetas se levantaram falando que aquilo que Jeremias estava falando não era do Senhor. Então, assim, se você tiver a oportunidade, leia o livro todo, porque infelizmente, por um tempo, a gente não vai poder falar tudo aqui. Mas eu vejo Jeremias, meu Deus, que ousadia de Jeremias, sabe? Tem muita gente que fala assim, Jeremias é conhecido como profeta chorão, né? Pelo livro de Lamentações de Jeremias. Mas que ousadia, que compaixão, porque ele não é simplesmente aquele que simplesmente anuncia aquilo que Deus disse, ou que alerta aquilo que Deus está falando, que eu comparo muito aquilo que nós estamos vivendo, porque nós somos chamados para pregar a palavra, né? Nós somos chamados para alertar as pessoas, só que o Jeremias ele não simplesmente só alerta, mas ele sente a dor das pessoas, ele chora com os que choram, ele sente a dor, a perda, né? Ele vai relatar ali no livro mulheres, jovens que foram abusadas ali naquela situação de cativeiro, indo para a Babilônia, jovens que foram tratados como escravos, homens e mulheres morrendo, crianças morrendo, mães comendo do próprio filho, porque não tinha mais o que fazer, um caos. E assim, eu queria trazer essa comparação um pouquinho para a gente hoje. Talvez você que está nos assistindo aí, você às vezes está vivendo um caos. Não talvez tão dessa forma, como está sendo tratado no livro de Jeremias, mas você sente que você está vivendo no caos. Que você olha para a direita, você olha para a esquerda e nada parece que está fazendo sentido. Você está se sentindo sozinha, você não está vendo sozinha ou sozinho, né? Você não está conseguindo ver aquela luzinha no fim do túnel. Mas a gente tem a solução, a esperança, que é Jesus. Essa é a esperança que precisa ser baseada no nosso coração. Porque a gente pode colocar nossa esperança, nós podemos colocar nossa convicção, nós podemos esperar, sabe, muito de pessoas, de coisas, de negócios. A gente pode depositar nossa confiança em várias coisas. Só que nessas coisas, em pessoas, em algum momento da nossa vida, nós vamos ser frustrados com isso. Porque elas não vão poder suprir aquilo que só Jesus pode fazer na nossa vida. Da mesma forma ali com o povo. O povo vinha buscando coisas que somente Deus podia ocupar no coração deles. Somente Deus poderia reinar no coração deles. E eles, mesmo assim, optaram em seguir a idolatria, em seguir no pecado, e até que o juízo veio. Só que eu acho interessante que no meio daquele caos, Jeremias continua clamando. E durante vários versículos do livro de Jeremias, Jeremias fala, Senhor, até quando o Senhor fará isso com o seu povo? Será que não virá nos libertar? Será que não ouvirá mais nosso clamor? Mas o Senhor, irmãos, ele não está distante de nós. Eu gosto de um versículo, está em Hebreus 10, 23, que fala assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. No Novo Testamento vai falar também que nós temos o livre acesso ao trono da graça. Muitas pessoas, né, pastor Vitor? Você com certeza deve ouvir de vários jovens, principalmente, né? Falando assim, eu pequei naquilo, ou eu cometi tal erro, e eu não me sinto mais justo, eu não me sinto digno de orar, eu não consigo mais me conectar a Deus, eu não consigo orar, eu não sei o que fazer. Eu chego no meu quarto, eu não sei como começar a conversar com Deus, eu não sei como começar a falar. Tem esse sentimento de culpa,
de peso, sabe? E a gente quer trazer a verdade para você. Jesus já levou esse peso na cruz com ele. Você não tem que carregar esse peso. É claro que nós não estamos pregando aqui uma graça barata, né? Então, vem Não. continua pecando e tá tudo certo. Nada disso. Vem do jeito que você tá, mas você não vai ficar do jeito que você está. Você vai Jesus ficar chama a ver. diferente, não é verdade? Paul Washer, eu acho incrível. Paul Washer falando que o encontro com Deus é como um encontro como um acidente de caminhão. Ele compara. Se eu falasse para vocês agora que eu acabei de ser atropelado por um caminhão, vocês vão acreditar? Não, por quê? Eu estou ilesa. Não tem nenhum arranhão. Tá tudo certo. É impossível alguém ter... uma pedestre, né? Ter sido acidentada no caminhão, passar por cima de mim e sair do mesmo jeito. Da mesma forma, eu encontro com Jesus. Você pode vir do jeito que você está, mas eu te garanto que você não vai sair da mesma forma. Porque Jesus, quando ele entra, gente, ele transforma, ele traz vida, ele liberta, ele cura. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é sempre curar-nos. É nos libertar. Libertar na mente, sabe? Muitas pessoas estão doentes na mente, na alma, com sentimentos feridos, cheios de amargura no coração, que acaba gerando enfermidades no corpo físico, por conta dessas coisas que carregam na alma, feridas na alma. O Senhor quer te libertar disso. Não é isso que Ele tem para você. Né? A transformação é isso mesmo. Né? Que está assistindo a gente aqui, está falando de dentro para fora, é isso mesmo. É de Exatamente. dentro para fora. A gente tem vivido uma geração, né, Jennifer, que se preocupa muito em botar para fora, mas só externo. Se preocupar com o externo. A geração da fotinha com a mão para cima no Facebook, no Instagram, mas é uma geração que não tem vida no secreto, né? A gente tem falado muito sobre essa falta de vida no secreto que tira da gente essa perspectiva de esperança que é o Senhor, né? Exatamente. Eu vejo, pastor Vitor, assim, a grande parte das pessoas sofrem justamente por isso. Você acabou de falar perfeito a sua colocação. É tanto. Eu tô apertando toda hora aqui porque ele vai apagando o celular. Não, tranquilo. Tanta exposição que a gente precisa. Parece que a gente tem que se. Não sei se você sente assim, mas às vezes eu me sinto como se eu fosse obrigada a me expor, sabe? Sim, Eu preciso só mostrar onde estou nisso. um parêntese rapidinho. Eu me lembro que quem começou esse movimento todo foi o Teófilo Hayashi, né, com o movimento Dunamis. E numa entrevista dele, ele foi muito feliz, mas também muito duro, e a Rebeca fica até brava quando eu replico isso, porque ele foi perguntado, eu não sei por quem, eu não sei se foi pelo pastor da Jesus Cup, alguma coisa assim, e ele foi perguntado por ele, falou assim, cara, como é que você se sente sendo o precursor desse movimento evangélico nas redes sociais, né? Ele falou assim, cara, é muito bom porque a gente conseguiu atingir lugares que nós nunca conseguiríamos entrar, né? A música, ela tem esse poder, o louvor, ele tem esse poder de alguma forma, ele entrar nessas lacunas, sabe? A melodia, ela traz uma paz ao coração das pessoas e tal. Só que ele fala algo que é muito sério e é o retrato da nossa geração hoje, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, deu voz a um bando de gente imbecil. Imbecil no sentido, não no sentido de ser ignorante ou de ser bobo, não, mas é imbecil no sentido de não prestar atenção nos pequenos detalhes da Bíblia. O que a sua mão direita fizer, que a sua esquerda não veja. Sabe, a gente tem hoje uma igreja, tá, que tem a necessidade de dar ao faminto, mas mostrar que está dando ao faminto. Né? Mostrar que está sendo esperança. Né? A gente entende, para depois ninguém falar assim, né? Ah, então eles estão falando que a gente não tem que mostrar nada. O que a gente está propondo aqui para vocês, pessoal, é o equilíbrio, né? A gente não tem que mostrar tudo também. Então, peraí, qualquer lugar que eu for, tudo que eu fizer, eu tenho que mostrar. Não. Eu gosto de quando a gente fala sobre... as pessoas estão nos lendo, né? Então, não é simplesmente o que eu posto ali no Instagram. É a vida que eu levo. É o que eu carrego dentro de mim. E o que carrega dentro de mim, ele vai sair para fora. A Bíblia é muito clara quando ela diz que o coração, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Tem coisas que são para ser vividas no secreto. Tem coisas que é só para a gente viver. Tem coisas que é para as pessoas saberem. A Ana Paula, eu estava ouvindo uma ministração dela, ela falou, gente, eu sinto falta daqueles
os cultos que a gente fazia, que a gente rolava no chão, babava. Ninguém estava gravando a gente, porque agora todo mundo gravando. Então a gente não pode fazer mais nada, a gente não pode se entregar ali, né? Se tiver num momento que você quer chorar, você quer se rasgar. E você viu a irmã ali, ó, como é que foi no culto hoje? Deus pegou ela mesmo. Umas coisas que acaba criando um bloqueio nas pessoas. As pessoas têm medo, né? E se não conseguem ter essa abertura, às vezes no momento de culto, ou essa abertura em algum determinado local, chega na sua casa, ou elas criam um bloqueio de que aquele relacionamento com Deus só pode ser feito na igreja, e muitas pessoas ainda pensam assim. E Não. esse momento de pandemia vem na contramão disso aí, porque... E como é que faz agora? A gente não pode se reunir mais como igreja, né, no templo. Eu não vou orar mais, eu não vou ler mais a Bíblia. Então, essas coisas, eu vejo, mais uma vez, que eu vou falar no geral, assim, as pessoas tentando tanto mostrar algumas coisas, mas deixando de fazer, sabe, no secreto. E aí é o que gera o medo, gera o desespero, fica perdida. Por quê? No secreto, não vive aquela vida de relacionamento com Deus. E aí, quando a situação vem difícil, porque a adversidade ela vai vir para todo mundo, a vida com Cristo não é uma vida sem problemas. Jesus não nos prometeu isso. Muito pelo contrário, nós temos sim. Mas é aí que a gente continua sendo o povo mais feliz da terra. É aí que a gente vai rir mais, que a gente vai louvar mais, que a gente vai adorar mais. Por quê? A tribulação vai vir, a situação difícil vai vir, e com a sabedoria do Espírito, a gente vai conseguir lidar com tudo isso. Com o Espírito Santo, que é nosso amigo, que não nos abandona jamais, que é o Espírito da graça, o Espírito da verdade, nos ali, ó, nos inspirando, nos trazendo o conforto, o alívio, a paz que excede todo entendimento. É nessa fé, é nessa esperança, é naquilo que nós cremos, é com essa convicção, é com esse selo, essa garantia que nós temos dentro de nós, que é o Espírito da graça, que é o Espírito Santo, que nós vamos conseguir passar por todas essas coisas, sem nos desesperarmos. Você quer falar alguma coisa? Achei que você... Não pode falar. Eu queria continuar... nessa parte de Jeremias, eu achei muito interessante, porque se você ler um capítulo anterior, que é o capítulo... Lamentações já, né? Em Lamentações, se você ler o capítulo 2, você fala assim, gente, Jeremias está perdido, porque ele está só assim, né? Aí que a gente entra, acho que entra o grande... Todo mundo fala que é o profeta chorando. Porque ele está literalmente chorando, se derramando diante de Deus, clamando a Deus, para que Deus tenha misericórdia do povo, porque ele está vendo aquele caos. E aí que eu acho que a igreja entra. A gente não pode simplesmente querer pregar, mas sem sentir a dor do outro. Sabe, pastor Vitor? Eu sinto muito falta disso. Da gente sentir a dor do outro, sentir o amor que o outro está sentindo, se alegrar com certeza, mas chorar também com os que choram. Porque a gente tendo essa empatia, sendo Cristo para essas pessoas. Porque muita gente não vai ler aqui, ó, não vai ler a Bíblia. Ela vai nos ler. Billy Graham fala isso, né? Nós somos a Bíblia que as pessoas leem. Exatamente, somos as cartas vivas. Uma carta, ela não fala, ela é lida. Quem aí pegou uma carta aí, né? E a carta falou contigo? Boa noite, Vitor Miller. A carta já falou isso com você? Até agora não. Não sei se vai acontecer algo diferente no futuro, mas até agora nada disso. Tem que ler. A carta fala, gente. A carta ela é lida. E se nós não formos a expressão de Cristo, essas pessoas não vão se chegar. Elas não vão, ou melhor, elas vão pensar assim, esse que é Jesus? No meu vizinho? Meu vizinho faz aquilo outra coisa? Esse é Jesus, não quero não. Eu acho interessante dentro desse aspecto, se a gente parar para pensar, quando o apóstolo Paulo chama as pessoas a serem imitadoras. Mas ele não fala assim, sejam imitadores de Cristo somente. Ele fala assim, assim como eu, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Ele chama para si uma responsabilidade. Eu acho isso lindo e de uma profundidade tamanha, porque ele não fala assim, ó Jesus, se essa peça aqui der errado, o problema é seu, porque no final das contas ele te imitou. Não, se der errado, Senhor, foi porque em algum momento eu fui pedra de tropeço para alguém. Né? Eu acho isso fantástico. Perfeito. Ele traz responsabilidade para si, assim, né?
Que coisa maravilhosa, perfeita, perfeita. É isso que nós temos que fazer. A gente não está falando aqui que ninguém aqui vai ser perfeito, vai acertar em todas as coisas, muito pelo contrário. Você pode errar sim, e o erro não é vergonha para ninguém, porque o erro nos ensina, Faz parte né? da dinâmica da vida, né? É a vida. Faz, se você for olhar os discípulos, você vai ver ali, né? Uhum. Voltou, voltou. Para de me ligar, número que eu nem conheço. Sem Mas problema. é nessas coisas que eu acho que é isso que eu queria passar para vocês hoje. A gente precisa chegar diante de Deus, sabe? Por mais complexo que pode parecer para você agora, porque quando a gente fala assim sobre oração, tem muita gente que fala, mas eu não sei orar. Orar nada mais é do que falar com Deus. Orar nada mais é do que conversar como conversa com um amigo. E é uma prática. Inclusive, eu queria trazer essa palavra aqui hoje para a gente, essa palavra cultura. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas um dos significados dela também é cultivar. A origem dessa palavra cultura é cultivo. Então, uma cultura é algo que você cultiva, é algo que você faz todos os dias. Por exemplo, você vai perguntar qual que é a cultura da sua igreja. A cultura da minha igreja é evangelismo, a cultura da minha igreja é oração. E quem chegar na igreja, na PIB, em Santos Dumont, não vai nem precisar perguntar. Ela vai ver que realmente a cultura das pessoas é isso mesmo. Tem muito evangelismo, tem muita oração, ou as pessoas se E movem muito nos isso está muito lares. ligado à força de vontade, né? Porque eu lembro Exatamente. do pastor da Ibrahim, pastor Gonçalves, ele falou que ele tinha muita dificuldade de ler a Bíblia. E uma vez o pastor dele virou para eles e fez um desafio e sorteou o horário para cada um ler a Bíblia. Ele falou, irmãos, eu morava na roça. E sabe como é que é casa de roça? O banheiro é do lado de fora. Então, o horário que caiu para eu ler a Bíblia eram 3 horas da manhã. Pô, 3 horas da manhã, para quem não está acostumado a ler a Bíblia, é quase que um sacrifício. Só que eu queria muito entender e saber quem que era esse Deus. E conhecer esse Deus de perto, esse Deus da Bíblia. Porque eu conheci o Deus do falar no culto, o Deus que as pessoas contavam, mas eu queria escutar dele. Então, eu saía da minha casa, num frio, ia lá pro banheiro do lado de fora da casa. Gente, não repitam isso em casa, não façam isso. E ficava em pé em cima do vaso sanitário, porque eu não ia dormir de jeito nenhum e ficava lendo a Bíblia. É engraçado pra caramba? É. Só que também mostra o coração do homem quando ele tem força de vontade para fazer algo. Ele fala que hoje, hoje ele fala, hoje é algo corriqueiro. Ler a Bíblia faz parte do meu dia a dia, faz parte do meu cotidiano, né? Exatamente. Cada um vai criar a sua forma, né, melhor. Eu acho que é isso que é legal. Você ir se adaptando. Cada um gosta de uma coisa. Às vezes tem gente que gosta de ouvir a Bíblia, né? A gente tem essa opção. Eu, por exemplo, eu amo ouvir provérbios. Se eu tô aqui em casa, eu coloco o livro de provérbios, por exemplo, tô fazendo alguma coisa. Eu coloco o livro de provérbios que eu amo ouvir. Então, é o meu livro preferido da Bíblia. E fico ouvindo, se eu puder, eu ouço o livro de provérbios todos os dias, além de ler um capítulo por dia. É algo que eu tenho me disciplinado a fazer. Então, é legal você criar uma disciplina, você criar essa cultura. É você cultivar isso no seu dia a dia. Da mesma forma que a gente precisa cultivar um bom relacionamento em casa, né? Seja com seu marido, com seus pais, com os filhos. Cultivar um bom relacionamento na sua empresa. Tudo que a gente vai fazer, eu gostei, tem até uma pessoa que eu sigo aqui no Instagram, não fazendo propaganda, mas eu achei interessante o que ele disse, o Eder Carvalho. Ele falou assim: até quem por exemplo, alguma pessoa que está muito enrolada com contas, não está conseguindo pagar as contas em dias, até ele é disciplinado. Eu falei, como assim, gente? Fiquei pensando, como assim? Se a pessoa não está conseguindo pagar as contas em dias, como é que ele é disciplinada, né? Aí ele falou, ele é disciplinado em não pagar. Ele é disciplinado em acumular coisas. Foi o que eu pensei, mas faz sentido. Porque a pessoa consegue, né, se disciplinar num estilo Faz de parte da vida. natureza dela postergar, né? Faz parte da. Exatamente. Né? Deixar para outro dia, deixar para depois. Então, tudo na nossa vida, a gente precisa se disciplinar, a gente precisa planejar. Tudo que a gente faz, se tiver um pouquinho de dedicação, a gente consegue fazer. E principalmente com a pandemia, ninguém pode falar agora, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, porque todo mundo teve, né? Até quem está Todo mundo teve. trabalhando, o horário está Todo mundo reduzido, teve. não está desse jeito, né?
Todo Todo mundo mundo ainda teve. tem oportunidade. Eu queria só fazer o link de Jeremias para o que eu quero trazer agora sobre Jesus, aqui no Novo Testamento. É que Jeremias, quando Deus falou isso para Jeremias, ainda estava em caos. Ainda estava um caos. As pessoas ali ainda estavam no cativeiro. E Deus falou: eu conheço os planos que eu tenho para vocês. Eu trouxe vocês aqui, vocês estão no cativeiro, não é porque eu quero causar dano ao povo de Israel. O que eu tenho para vocês é plano de fazê-los prosperar. É de um futuro de paz e esperança. Todas as vezes, irmãos, que vocês estiverem passando em coisas difíceis, traz a sua memória, como Jeremias falou. Agora eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Traz à memória aquilo que Deus fez por você, a bondade do Senhor, as misericórdias do Senhor, os livramentos. Traz à memória. Hoje pode estar do jeito que você não está esperando, ou do jeito que você não planejou, mas deixa vir à sua mente aquilo que vai te dar força, aquilo que vai te fazer seguir em frente. Traz a palavra. Por isso que é tão importante. A gente não está falando que você tem que ler 10 capítulos, um livro inteiro por dia. Leia um capítulo. Leia alguns versículos por dia. Por quê? Aquele versículo ele vai te alimentar. Sabe? Ele vai te dar sustentação por dentro. Porque quando a adversidade chegar, vai ter aquele versículo. Eu trago a memória que me dá esperança. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ou melhor, né? Amém. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Nada. Eu estou guardada, estou protegida porque Ele é o meu escudo. Então é por isso que é importante, por isso que a gente sempre incentiva as pessoas a ler a Bíblia. Não é para você saber um versículo de cor, para você contar para uma pessoa. O importante não é quantos versículos de cor você saiba. De verdade, tem um versículo que eu sei, mas eu nem sei onde que ele está. Eu até brinco assim, eu sei para o endereço, não. Mas eu sei o que está dizendo ali, eu sei o significado que tem. Aquilo entrou, sabe? Desceu, está no meu coração. E no O diabo momento não que se eu preocupa com. O diabo não se preocupa com se você sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, porque ele também sabe, né? Ele se preocupa com a transformação. Ele está preocupado com a transformação que você deixa com que a Bíblia cause no seu coração. É aí que exatamente. mora. A gente vê ali no deserto Jesus sendo tentado pelo diabo. O diabo tentou Jesus com a própria Bíblia. Por isso que é importante você saber e deixar essa palavra guardando no seu coração. Meditar na palavra. A Bíblia, o meu marido fala muito isso, né? Que de vez em quando a gente fica assim, você não leu, eu já li a Bíblia toda, você leu versículo, 5 livros. Até que, acho que só aqui em casa a gente faz isso, né? Ninguém mais aí faz, não. Aí ele me dá umas, ele fala assim, amor, a Bíblia não é para ser lida, é para ser estudada, meditada. Ele fala assim, por isso que eu estou devagar ainda. Entendeu? Ele dá uma. Mas é verdade, ele tem razão. Porque a gente não tem que correr para ler a Bíblia. A gente tem que sentar e nos deliciar de fato nessa palavra, sabe? Eu gosto muito dessa expressão. Deixa descer pro coração. Uhum, Porque quando desce pro exatamente. coração, faz morada. Entende? Ela traz vida. Ela vira revelação. O Espírito vai falando com você, vai se comunicando. Porque é isso que Deus tem para nós, pastor Vitor. Eu quero frisar essa parte aqui com vocês agora. Deus, ele não está distante, ele está perto. Ele está disponível em todo o tempo. Deus não é limitado como nós. Deus não está limitado para te abençoar. Muito pelo contrário. Ele é ilimitado. É fonte de vida inesgotável. Né? Eu gosto daquela passagem que Jesus encontra a mulher samaritana no poço. E fala que dessa água, se você beber, deixa eu ler lá. Eu quero ir lá com vocês. Abre comigo João, capítulo 4. Eu amo esse versículo. João, capítulo 4, no verso 14. Sei que É uma das vocês... passagens mais marcantes da Bíblia Sagrada. Porque Meu Jesus Deus. sabia tudo dela, tudo. E deixa ela contar a história da vida dela. E trocando miúdos, ele paga de mula, mas ele faz algo que ensina muito a igreja. A gente pode até saber do que passa na vida das pessoas, mas a primeira primícia sobre relacionamentos com Deus que a gente aprende é a atenção de Deus voltada para o homem. E Jesus deixa isso muito claro. Ele está ali de ouvidos
e com os olhos fitos nela, olhando no olho dela, fala assim, tá, minha filha, o que está passando? E ela narra a vida dele e ele age como se não soubesse, e depois ele revela a ela, porque ele vai ter que revelar quem ele é para ela. Ali foi o começo do ministério de Jesus, no que diz respeito à pluralidade das pessoas conhecerem quem ele era de fato. E ele narra e ela fica maravilhada. E eu fico imaginando, eu gosto muito de conjecturar as coisas, fico na minha cabeça como aquela mulher foi embora. Ela foi embora assim, tá, ele sabia de tudo. Até hoje as pessoas sabiam de tudo a meu respeito. E o fato delas saberem de tudo da minha vida, elas me excluíam, me expulsavam, me colocavam como indigna. Ele sabia de tudo sobre mim e mesmo assim ele sentou, me pediu água e conversou comigo. Isso é incrível. Isso é incrível. Nossa, gente, Jesus, ele é maravilhoso demais. Ai, maravilhoso demais. Eu não sei você, mas quando eu vou ler na Bíblia, eu vou dar uns pulinhos juntos, sabe? Porque é uma coisa assim que a gente não consegue ficar parado, né? Eu já começo a tremer. É verdade. É muito bom. Sabe que isso aí é uma estratégia até para você começar o evangelismo, né? Para quem está nos ouvindo aí, tem chamado missionário. Ou você não precisa, todos nós somos missionários, né? Mas quer começar a fazer evangelismo, gente, é isso. Tem gente que só quer falar. Você não precisa falar nada. Deixa a pessoa falar. E aí, naquela oportunidade, ela vai te dar uma palavra-chave que você vai entrar com tudo. E a gente vai estar passando por um momento hoje, né, Jennifer? Que as pessoas vão ter muito o que falar. Na pregação de domingo, eu disse isso, que eu pedi, em oração, assim, eu pedi para que Deus nos desse a graça de saber escutar o silêncio dos outros, sabe? Porque o silêncio das pessoas vai doer muito na gente, e tem que doer. A gente tem que estar muito sensível às poucas palavras que elas vão saber expressar, ou vão conseguir expressar, porque alguns estão vindo de momentos que vão ser muito dolorosos. Eu fui no centro esses dias, são muitas lojas fechadas, é muita gente que perdeu o emprego. É um cenário desastroso, né? E essas pessoas vão vir procurar. Tá, eu escutei sobre esse Deus aí, sobre esse Jesus, mas eu quero saber o que ele tem para me falar agora, porque eu escutei muita coisa, vendi um evangelho barato durante muito tempo. Eu fui a alguns lugares que eu comprei esse evangelho barato, só que esse evangelho barato não salvou não salvou minha vida financeira e nem minha vida emocional, porque fatalmente se a nossa vida financeira é afetada, a nossa emocional também é. E as pessoas vão vir procurar, aí nós vamos ter a oportunidade de mostrar para elas o Jesus que traz esperança em meio ao caos, que traz paz em meio ao furacão, ao turbilhão, né? Exatamente, exatamente isso. É isso que tudo que nós temos conversado aqui, de sermos a expressão de Cristo. Onde nós formos, não fica preocupado, eu vou falar de Jesus naquele local específico. Eu gosto daquela história do bom samaritano, né? Até você chegar naquele local, Deus vai querer te usar no caminho também. Às vezes a gente fica na nossa mente tão gravada assim, eu tenho um objetivo, chegar no lugar X. Esquece do caminho. E no caminho, quantas pessoas deixaram de ser abençoadas? Você já parou para pensar? Porque eu foquei tanto em uma coisa e não deixei o Espírito Santo falando, né? Mas eu não dei ouvidos para o que estava à minha volta. Quantas vezes, pastor, eu mesmo já cometi esse erro, achando que missão, meu pastor está aí me ouvindo também, pastor Rodrigo, achando que missão, né, pastor Rodrigo? Já falou tanto comigo sobre isso. Missão é só naquele outro lado lá. Eu preciso abandonar tudo, abandonar minha família, e missão é quando chegar lá que eu vou fazer missão. Gente, missão é agora, missão é aqui, é o seu vizinho, é dentro da sua casa, é em todo o tempo. Por quê? Deus quer atingir, Deus quer alcançar todos. Eu não me esqueço de um dia, a Ibrahim, numa época atrás, ela trouxe alguns pastores que são referências em missão. Edmé Williams, trouxe o Ariovaldo, né? E eu não me esqueço de duas pessoas. A Edmé, ela disse o seguinte, ela falou assim, a sua vida tem que ser missional. Você fica preocupado de fazer missão fora, mas a sua vida tem que ser missional. A sua casa tem que ser um ponto de missão. E aí ela terminou de pregar, e aí entra o Ariovaldo Ramos pregando. Ele falando assim, as suas coisas têm que ser missionais. O seu carro tem que ser missional. A sua casa tem que ser missional. Não adianta você levantar a mão, dar glória, dar aleluia, sai da igreja. Eu dou esse exemplo várias vezes em algumas pregações. Sai da igreja, aí passa por um irmão que estava sentado do seu lado na igreja e está chovendo muito e o seu carro está vazio. Só que ele mora do outro lado da cidade.
e você vai embora, porque afinal de contas amanhã você tem que trabalhar, mas ele também tem, mas ele está no ponto de ônibus. Então, se a gente não tiver a sensibilidade de ser missão para os domésticos da fé, a gente não vai ter nenhuma sensibilidade de ser missão lá fora. Porque ser missão lá fora é emoção, se a gente tiver esse coração. A gente vai porque é bonitinho fazer, a gente fica com o coração apertado e tal, mas não consegue enxergar as pessoas que estão precisando de algum apoio dentro da nossa própria igreja, dentro do nosso próprio círculo de amizade, da nossa própria família. A gente quer enxergar lá do outro lado do oceano, mas às vezes, para que Deus nos coloque lá, a gente tem que entender a exercer isso aqui, né? E isso vai ser muito Exato. solicitado da igreja nesse momento, pós-pandemia. E o processo é lindo, gente. Pode parecer doloroso. Eu falo por. Vocês estão falando com a pessoa certa, que entende. Por isso o pastor Vitor me conhece. Processo de missões. Eu sei do que eu estou falando. O processo é doloroso, mas ele é tão gostoso. Porque a gente às vezes acha que a gente já está pronto. Mas eu quero fazer. Eu tenho chamado. Eu tenho clareza. Eu tenho disponibilidade. Eu quero ir. Ninguém quer me ajudar a ir. Mas peraí. Será que está mesmo? Você pode estar com muita vontade de ir. Muito disponível para ir. Mas você está pronto para encarar o que você vai encontrar lá? Você está pronto para você subir no morro lá e conversar com as pessoas que foi criado de uma forma totalmente diferente da sua? E encontrar, estou falando morro aqui, mas estou querendo dizer em qualquer estilo, né, Sim, de missão qualquer que você. cultura. Eu fui para o lixão da estrutural lá no Distrito Federal em Brasília. Eu cheguei, eu vi muito de criança de 3 anos correndo no meio do lixo, sem pai, sem ninguém para supervisionar. E eu fiquei pensando, gente, que absurdo. Mas para eles é tudo normal. E aí? Você vai chegar invadindo a vida das pessoas, ou você vai chegar com a palavra, você vai ser mais sensível? Será que você está preparado para o que você vai encontrar? Chegar na Índia e encontrar lá meninas sendo abusadas, sendo vendidas, sendo trocadas por prato de comida? Então, é uma realidade muito diferente. Tudo isso é um processo. A gente não está falando que vocês, no caso, eu, o pastor Vitor, cada um de nós aqui, não vamos chegar lá, ou que nós não temos que ir, muito pelo contrário. Só que o processo é agora. O processo é com a sua família, o processo é com os seus vizinhos, é na sua igreja. Se você não se submete à liderança, como é que você vai ser lá fora, gente? Se você não tem um amparato, né, espiritual, não tem um pastor que te acompanha, como é que vai ser lá fora? Você vai querer viver a vida solto? E O, Deus meu, estabelece a autoridade sobre as nossas meu vidas. sogro tem um amigo que chama, não sei se você já ouviu falar dele, chama Ziel Machado. E o Ziel, ele tem como espelho o pai. E ele falou que virou pro pai dele e falou assim, pai, eu quero ir pro campo de missões. O Zé Machado ficou muito tempo no campo de missões e ele contou isso no Facebook dele há um mês e meio atrás. E ele fala que o pai dele, não acho que foi alguma coisa assim, o pai dele chegou com uma maleta para ele engraxar sapatos. Ele, pai, ele falou, meu filho, entenda uma coisa. Missão é algo que queima no nosso coração para a gente fazer algo pelas pessoas e nunca depender do que as pessoas vão fazer para nos sustentar na missão. Se você quer fazer missão, vá onde Deus te mandar, se sustente e seja canal para as pessoas. Cara, eu achei aquilo incrível, porque eu vejo muita gente, aquilo que você falou, eu quero ir, mas não tem quem me financie e tal, que não sei o quê. E esse relato dele vai na contramão disso, né? Você quer ir? Então você se coloca à disposição do Senhor, o Senhor vai dar um jeito de te colocar lá. Mas se o seu coração tiver em abençoar pessoas, ele vai te fazer prosperar. O exemplo de Uatoto é muito claro em relação a isso. O casal sai dos Estados Unidos e vai embora e chega lá num lugar onde era o país da África com mais índice de HIV positivo em fetos, né? E hoje é o país com menos índice, mas é um trabalho árduo. Eles chegam lá, não tinham lugar nenhum para repousar e eles vão, com o próprio esforço, vão fazendo com que aquela vila fosse impactada pelo poder que há em Cristo, mas pelo exemplo deles mesmos. De fazer com que Cristo fosse entronizado neles, e assim como o Juliano Som fala, eu só preguei depois que a água jorrou no sertão. Né? Isso aí. Uau, uau, uau. É isso, gente. Eu acho interessante você foi falando, o Espírito Santo tá me lembrando de uma coisa. Muita gente confunde exatamente assim. Mas eu tinha convicção que Deus falou que era para ir. Porque quando Deus fala, ele nos sustenta. Uhum.
Mesmo se você tiver o recurso ou não tiver. O Senhor vai, como você falou, ele vai abrir a porta, ele vai colocar pessoas para poder, né, te auxiliar de alguma forma. Ele vai fazer com que você seja próspero naquilo que você foi enviado a fazer. Mas tem muita gente que entra nesse conflito. Eu acho importante a gente ressaltar isso aqui. Nós somos um ser espiritual, nós temos uma alma e habitamos um corpo. Aí que está o problema todo. Por quê? O problema não, né? É uma benção isso. Mas que as pessoas se confundem. É quando é a voz de Deus, quando é a voz do diabo, quando é a minha voz. Porque parece que é uma guerra aqui dentro, né? Tá todo mundo falando. E eu quero dar um exemplo para você, que esse exemplo, quando eu ouvi, mudou no meu relacionamento com Deus. Se, por exemplo, o Bruno, que é meu marido, se ele me ligar querendo passar um trote, já viu essas brincadeiras? Detesto. Eu vou, né? Ninguém fez isso, né? Se passar por outra pessoa. Ele vai tentar me enganar, mas eu vou saber que é ele. Por quê? Nós temos um relacionamento, nós estamos próximos. É todo dia nos relacionando, conversando. Eu sei reconhecer a voz dele. Da mesma forma, é o seu relacionamento com Deus. Quando você mantém um relacionamento diário, como a gente estava falando, cultivando esse relacionamento, você vai saber discernir as vozes. Você vai saber discernir a voz de Deus. Uma outra forma de discernir a voz de Deus é você conhecer quem Deus é. Qual é o caráter de Deus? O que a Bíblia me fala sobre Deus? Deus é um Deus que traz doença? Deus é um Deus que quer me ferir, quer meu mal? Então, peraí. Deus é um Deus que quer me curar. O nosso Jeová Rafá é o Deus que me dá proteção, é o meu escudo. Então, quando eu conheço o caráter de Deus, mais uma coisa para me apegar com esperança. Eu conheço o caráter de Deus, eu sei o que a Bíblia está falando sobre mim, eu sei por que Jesus morreu naquela cruz no meu lugar, eu já entendi agora o sacrifício lá no Calvário, eu entendi que Jesus é o Filho de Deus, ele escolheu me dar a posição de filho e assumir a minha posição de pecador naquele momento ali. Agora, por quê? Quando eu consigo entender, quando eu leio, eu me dedico na palavra, para poder entender essas coisas, gente. Isso nos transforma. Isso faz com que nosso relacionamento com Deus fique mais claro. Percebe? E aí, novamente, eu volto a repetir isso. Quando vier alguma situação adversa, você vai conseguir sair dela sem parecer que você saiu de uma guerra. Já viu cristão assim? Sai, fala, tem prazer de falar que está no deserto, né? Não sei o que o povo gosta de falar, estou vivendo um deserto. Não é? Mas se você parar para pensar, tá ruim não, porque Israel, quando estava no deserto, tinha comida. Acho que foi o primeiro McDonald's que eles tiveram, foi lá no deserto. Exatamente, exatamente. E ar-condicionado. Então, se você parar para pensar, você tá bom demais. Mas tirando a brincadeira, só para descontrair o pessoal aí, sabe? Então, conheça quem Deus é. Entenda por que Jesus morreu no seu lugar. Entenda o que Jesus fez para você. Tem gente que não sabe. Ah, tadinho de Jesus morreu. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso comigo. Coitado, enviou Jesus. Não vai querer voltar a segunda vez, não. A pessoa falou assim comigo. Foi, eu, por quê? Falou, veio a primeira vez jogar ele na cruz. Você acredita? Tem gente ainda dentro da igreja que tem esse pensamento. Gente, vamos entender o sacrifício da cruz. Leia Isaías 53, leia Isaías 61, que fala que nós somos ungidos. O Espírito do Senhor nos ungiu para quê? Para pregar as boas novas. Que boas novas? Evangelho, a salvação, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Tanta gente com medo de curar, de orar por cura pelas pessoas. Eu e meu marido, a gente teve várias, né? Agora, na última semana, que a gente teve a oportunidade de fazer alguns cursos nessa área mais da estética automotiva. E a gente teve a oportunidade, gente, de orar ali por pessoas que estavam sentindo dor na coluna. O que nós fizemos? O Espírito Santo falou, ora. A gente falou, vamos orar. E mesmo se o Espírito Santo não tivesse falado, assim, né? Sendo sincero para você, o nosso papel é orar. Porque a Bíblia já falou que Deus é nosso Jeová Rafá. A Bíblia já falou que nós somos ungidos pelo Espírito para curar. Nós somos ungidos pelo Espírito para libertar os cativos, para pregar a palavra. Já está escrito o que nós temos que fazer, obedecer. E quando nós oramos, nós não oramos porque o pastor Vitor que vai curar, é a Jennifer que vai curar, não é o Bruno que vai curar. É no nome de Jesus que aquela pessoa será curada. A gente vê uma igreja hoje que
que ela direciona o serviço, sabe? O pastor ora por mim, pela minha família, pelo meu casamento, pelos meus filhos, né? E o pastor Jorge, ele sempre frisa muito isso. Você tem autoridade sobre a sua casa. Então põe a mão na cabeça do teu filho, ora por ele, ora pelo teu marido, ora pela tua esposa, ora pela tua casa. Você é o sacerdote, fala para os homens, obviamente. Você é o sacerdote da sua casa. Então você que guarda a sua casa, é você que ministra cura, ministra bênção. Obviamente que Deus usa os pastores para que a gente ore pelas pessoas, é óbvio. Só que a nossa função, eu sempre brinco com o pessoal do devocional, a minha função em relação a eles é empurrar eles para cima de Jesus. Não é fazer com que eles enganchem em mim para que onde eu for vá todo mundo, não. A ideia é fazer com que a galera voe, entendeu? Porque não, Jesus não manda a gente construir aprisco para si mesmo. Ele pede para a gente cuidar das ovelhas que são dele. As ovelhas não são nossas, né? Então... É isso mesmo, tá certo. Esse é o nosso papel, né? Ensinar e deixar com que eles vão. Jesus fez isso, né? Ensinou os discípulos, orientou, discipulou e soltou. E os 12 foram muito bem-sucedidos. Muito bem-sucedidos. Mas tá vendo como é que é diferente quando a gente se submete? Outro assunto que é importante, mas não vou tentar falar aqui porque eu sei que o tempo não dá. Né? Sobre submissão, como é importante falar, gente, submissão, autoridade do lar, autoridade do homem. Submissão é uma delícia. Mulher, não entenda que submissão não é você ser uma escrava, não é você ser subjugada, mas é uma posição onde você vai ser, você está segura, uma posição que você tem, que é uma posição maravilhosa que Deus nos criou para ficarmos. Tudo isso, gente, que está falando aqui, tudo está abrangendo a esperança que nós temos no nosso coração, que é Jesus. Ele nos ensina todas essas coisas. E quando nós andamos alinhados naquilo que ele nos ensina, quando nós andamos alinhados nos princípios ali da palavra, nós somos bem-sucedidos. Não tem como ser outra coisa. Não tem como dar errado, né? Como alguns falam, não tem como dar ruim. Vai dar certo. A palavra já nos garante isso. Tudo que você quiser, coloque isso no seu coração. A palavra me garante. Eu posso fazer. Vou deixar uma dica para vocês, se vocês não têm esse hábito de orar a palavra. Uma coisa que eu queria muito ter feito com a Raquel, né, Raquel, na parte da oração, que a gente queria conversar um pouco mais com as pessoas. Ore a palavra. Quando você estiver orando por alguma coisa, até no momento que você está vendo que está um caos, que nada está funcionando, você está chegando na sua casa, está abrindo a porta da sua geladeira, não tem nada lá dentro, está abrindo a porta do seu armário, onde ficavam os mantimentos, e não está vendo nada, o que você vai orar? O Senhor é o meu pastor, de nada que me falta. Mas peraí, gente, o armário está vazio, eu estou vendo que está vazio, mas pela fé eu vou declarando e vai acontecer. O Senhor vai me suprir. As coisas não surgir, gente. Eu falo por mim coisas que eu precisava no âmbito natural e os meus olhos naturais não viam, e eu falava pela fé. Senhor, obrigado por isso, porque eu sei que já é real no mundo espiritual e vai ser real no mundo natural. Você não está sendo negligente, você não está inventando coisas, não, você está agindo pela fé. Como que Deus criou, como Deus nos criou, como Deus criou todas as coisas? Foi? Pela palavra. Pela palavra. Nesse momento que nós precisamos de esperança, né? Que é Cristo. Nós precisamos nos apegar mais a Cristo. Como que nós fazemos isso? Por meio da palavra. A fé que como? Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente não estiver alinhado nisso, aí você vai ficar com medo. Aí que vai deixar com que as aflições do mundo te seguem. Agora, a palavra não. A palavra vai trazer clareza. A palavra vai te trazer direção. A palavra é oração. Ela vai te deixar sensível. Então, coisas que você vai fazer, você vai sentir o Espírito falando, opa, isso é o Espírito de Deus falando comigo. E quanto mais você for se relacionando, quanto mais você for lendo, você vai vendo as coisas ficando mais claras. A direção ficando mais clara. É como você pegar um carro, viajando, você ligou o farol ali naquela estrada. Você já está com o farol ligado, com certeza, né? Mas você está naquela estrada ali, você está vendo o que está diante de você, mas você não está vendo o final da estrada. Porque está tudo escuro ao seu redor. Mas aqui, da frente do carro, ali, alguns metros, você está sendo bem claro ali. Quanto mais você for andando, mais claro vai ficando o que está à frente. É da mesma forma. Você não precisa ver o final. Até porque o final a gente já sabe, né?
Apocalipse é um livro lindo, viu? Não tenha medo de Apocalipse. Que você vai ver que coisa maravilhosa que é. Ô, gente, que delícia que é Apocalipse. E aí eu quero deixar só umas dicas para o pessoal começar a ler. Eu acho que é importante isso. Amém. Tenta comprar uma Bíblia que tem a palavra no hebraico. Eu tenho uma Bíblia aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Esse aqui é meu Jesus que ensina as crianças, ó. É o Jesus do Espírito Santo. Eu fiz um Jesus diferente, viu? Quero mostrar porque eu acho legal. Opa, ai meu Deus. Se cair, não fica assustado, viu? Essa Bíblia aqui, ó, é hebraico e grego. Quando você for ler alguma coisa na Bíblia, porque tem muita palavra que parece estar sendo contraditória na palavra, na Bíblia, né? Busca lá a palavra no original, busca o contexto. Tenta ler um pouquinho mais. Por exemplo, Apocalipse, tem gente que fica com medo quando fala sobre julgamento. A palavra ali é bema, não é um julgamento que você vai ser penalizado, vai ter dano naquilo, não. É um julgamento onde você vai ser recompensado por aquilo que você fizer. Então, quando você vai lendo mais, estudando mais, meditando mais, vai te dando essas clarezas e vai criando essa firmeza, essa estrutura por dentro, sabe? Eu gosto disso, essa estrutura por dentro. Mais uma vez falando, sendo bem taxativa nisso, né? Para quando a adversidade chegar, você vai estar firme na rocha. O vento pode vir, a chuva pode vir, mas você não vai ser abalado. Por isso que a nossa confiança tem que estar naquele que é inabalável. Porque quando as coisas abaláveis, né? Aquelas coisas vierem, quando nós estivermos firmados aqui naquele que é inabalável, essas coisas não vão nos assustar. Essas coisas não vão nos fazer cair. Por quê? Nós estamos sustentados nele. Nós estamos firmados nele, enraizados nele. Amém? Amém. É isso que o Senhor falou no meu coração, que eu queria compartilhar com vocês. Amém. Eu nem sei quanto tempo que tem ainda, cara. Não apareceu ainda não, o tempo não. Conversa boa. Passa Eita, rápido coisa demais. Passa rápido demais. Bem, a gente vai abrir para quem quiser perguntar um pouquinho. Eu queria te fazer uma pergunta, Jennifer. Ai, meu Deus. Não, fique tranquila. Para a gente usar esse restinho de tempo. Existiu algum momento na sua vida em que a percepção de esperança fugiu? Existiu. Existiu exatamente quando, por relação a missões mesmo, naquilo que a gente falou. Eu acho que exatamente quando você está nesse lugar em que você quer muito estar em outro lugar e você ainda está parado atrás e você se sente como se você tivesse atrasado. Você se sente como se você estivesse no tempo errado. Ou vem várias coisas na sua mente. Na minha mente foi assim, né? Vieram vários pensamentos. Peraí, será que eu deixei passar alguma coisa? Eu ouvi a voz do diabo? Ou eu tô seguindo pessoas que não estão me alinhando naquilo que Deus queria que eu estivesse? Então existiu esse momento que eu fiquei muito perdida mesmo. E eu tive pessoas ali, assim, de verdade, que na palavra me aconselharam e eu pude ver com mais clareza. Mas o que trouxe o alívio foi o relacionamento com Deus. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Por mais conselhos que eu recebi naquele momento ali, o que me trouxe o alívio que eu precisava, a certeza, a convicção que eu estava em processo, foi o Espírito Santo. Falando, calma, você está no processo. Você está sendo preparado. Amém. Pois é. Faltam agora 5 minutos pra gente. É porque analfabeto nesses trecos assim de ao vivo, é a primeira vez que eu faço uma live. Sempre participei. Aí era só apertar o raio do botãozinho aqui que viu o tempo, entendeu? Aí eu ficava aqui ao vivo. Por onde que eu vejo esse tempo? Aí eu apertei aqui, agora faltam... Obrigado, Janete. Queridos, Jennifer, eu queria te agradecer de todo o meu coração por ter aceitado o convite, por estar conosco. Tenho certeza que você foi bênção para a vida de muita gente, foi bênção para a minha vida. Tá? Nesse momento, como é sempre, a gente tem um privilégio muito grande de ter estabelecido uma amizade, uma aliança com você, minha casa, minha família, ama a sua vida, né?
E a nossa igreja ama você também. Todas as vezes que você foi lá, você nos abençoou demais, por demais, tá? Então, eu oro para que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, a sua família, o seu casamento, seus projetos, e que Ele faça com que tudo que vocês coloquem à mão seja extremamente bem sucedido. E que ele seja o pêndulo perfeito da casa de vocês, para que não haja nunca nenhuma discordância no que diz sentido a peso ideal. Ele é o nosso peso ideal, ele faz com que as coisas cheguem no lugar certo, tá? Então, muito obrigado pelo carinho, pela dedicação que você sempre tem quando a gente te convida, tá bom? E é sempre bom ter você com a gente no mês da juventude, tá bom? É uma honra. Queridos, Fico amém. muito feliz mesmo, muito Amém. honrada. Amém. Dá um beijão no maridão, tá? Que eu tive o prazer de conhecer um pouquinho mais quando eu fui para resolver negócio com ele. E vocês são bênção na nossa vida, tá? Queridos, Obrigada. amanhã o pastor Jorge vai estar com uma live aqui. Eu acho que ele vai falar sobre chamados, se eu não me engano, tá? Nosso pastorzão. No sábado, o pastor Vitor Coutinho vai estar com a live aqui, tá? Daqui a pouco essa live com a Jennifer vai estar lá no YouTube, que eu vou baixar ela. Consegui um jeito de baixar essa miséria. Eu vou baixar, vou colocar no YouTube. E eu tenho absoluta certeza de que Deus tem muitas coisas ainda para falar ao nosso coração acerca de um sentimento que é natural, é inerente a todo homem, mas que poucas pessoas sabem o poder que isso tem. A gente tem esperança em conquistar uma casa, comprar um carro, em fazer uma faculdade, a gente tem esperança em muitas coisas, mas a gente esquece que se a gente não tiver esperança naquele que sustenta a nossa vida, sem a gente nunca ver, as outras coisas ficarão para trás, elas logo serão esquecidas. Mas aquele que olha por nós, que intercede, que nos orienta, ele não nos esquece de maneira nenhuma. O pastor Carlão vai estar com a gente. Não me lembro se é na próxima quinta ou se é na outra. Eu sou ruim de data, tá bom? E Jennifer, eu vou pedir para você orar. Nós temos 2 minutos, eu vou pedir para você orar. Tá bom? Para você abençoar a vida da igreja, para você abençoar a vida da galera da juventude, tá bom? Amém, amém. Pai, quero te agradecer por esse momento maravilhoso, Pai, por essa oportunidade que nós temos, que é a fala da sua palavra, que é um privilégio para nós, Senhor. Obrigado por essa igreja tão amada, Pai. Eu quero declarar sobre eles, Pai, frutificando cada vez mais. Pai, frutos de justiça, Pai, frutos de amor, em nome de Jesus. Declaro, Pai, que eles vão sim atingir muitas e muitas outras pessoas, Pai, ser um canal de bênçãos, Pai, onde eles estiverem, Pai. Cada um desses membros dessa igreja, Pai, se dedicando, em nome de Jesus, no relacionamento com o Senhor, na leitura da palavra, Pai. E assim, Pai, eles sendo bem-sucedidos em tudo que eles fizerem. Obrigado por cada um, Pai. Caiu, queridos, que Deus abençoe você, tá? Que a oração dela tenha chegado ao coração de cada um de vocês. Um forte abraço, que Ele abençoe você, que Ele guarde seu coração e que Ele te dê paz, em nome de Jesus. Forte abraço, até a próxima.